Pode Aprender. O Pode Aprender é o seu espaço para debater temas importantes para a educação básica brasileira. Uma realização da Aprende Brasil Educação. Olá, eu sou a Danaí Búbalo e este é o Pode Aprender, o nosso bate-papo qualificado sobre a educação básica brasileira. Olha só, já estou prontinha aqui para acompanhar você em mais um episódio que vai te inspirar na sua jornada com boas ideias e também com muito aprendizado. Então eu te convido, vem comigo, vamos juntos? O Ariano Suassuna, eu era reitor da Universidade Federal de Pernambuco nessa época, e Ariano foi me visitar e eu conto isso para ele. E pergunto, o que é que eu deveria fazer? Aí Ariano disse para mim, qual foi a história? Qual foi o enredo que você contou para os seus estudantes? Aí eu comecei a entender onde eu havia falhado. Não vai ser a tecnologia que vai fazer o diferencial, na minha opinião. O que vai fazer diferença no futuro, nas pessoas, serão qualidades humanas. Livro aberto. Viver na atualidade significa enfrentar novos desafios a cada segundo. As crianças devem passar nos próximos anos por uma enorme quantidade de novidades e muitas mudanças, já que as transformações estão cada vez mais aceleradas. Então, como prepará-las para serem capazes de encarar esse futuro tão incerto? Não é à toa que as competências socioemocionais estão contempladas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. O documento fala sobre a necessidade das escolas estarem preparadas para garantir o desenvolvimento integral das crianças. E sim, os professores precisam também saber como enfrentar esse cenário cada vez mais disruptivo e desafiador para todos. Pega a caneta. O Pode Aprender de hoje conta com um convidado que há anos contribui para o desenvolvimento da educação brasileira. É o educador e escritor Mozar Neves Namos. Ele é ex-secretário de Educação de Pernambuco e ex-presidente executivo do movimento Todos pela Educação. Ele também já foi diretor do Instituto Ayrton Senna e é autor de vários livros sobre educação. Ele também ganhou títulos como educador internacional pela Universidade de Cambridge e foi considerado uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil pela revista Época. Hoje, o professor Mozar atua como professor e pesquisador na USP de Ribeirão Preto. Então, professor, seja muito bem-vindo ao Pode Aprender. Nós agradecemos imensamente por você ter aceito o nosso convite. Bom, em primeiro lugar, é um prazer enorme estar com vocês, conversar sobre um tema tão importante e atual, como a questão das competências socioemocionais, não é? Principalmente para viver nesse cenário tão disruptivo como nós estamos vivendo. Então, é uma alegria muito grande para mim, Dona. Bom, professor, para iniciarmos então o nosso bate-papo, eu gostaria que o senhor comentasse, assim, na sua concepção, o que é essa educação integral, né? E como que ela está relacionada com essas competências socioemocionais que foram mencionadas agora na BNCC e a importância, né, dessa educação integral e dessa relação com as competências socioemocionais, Mozar. Eu começaria lembrando do artigo 205 da Constituição Federal, que é de 88, não é? Portanto, muito tempo. E já ali, nesse artigo, ele já colocava com muita clareza que a educação, que deve ser dever do Estado e da família, em colaboração com a sociedade, é para o desenvolvimento pleno da pessoa. E se a gente olha depois a LDB de 96, no artigo 2º, fala também da educação integral para o desenvolvimento do estudante. Então, na prática, a gente tem que oferecer não apenas uma educação que leve em conta os aspectos cognitivos, mas também esses outros aspectos vinculados às competências, às chamadas competências socioemocionais. Quando a gente integra de forma, isso é muito importante, Dona, e quando a gente coloca de maneira intencional no currículo escolar o desenvolvimento de competências como a criatividade, pensamento crítico, resiliência, trabalho colaborativo, comunicação, protagonismo, né? Essas competências são muito importantes
para esse desenvolvimento integral dos nossos estudantes. E, olhando pelo artigo 205 da Constituição, para o desenvolvimento pleno das pessoas. Então, quando a gente integra no ambiente escolar o desenvolvimento dessas competências no âmbito do currículo, do projeto pedagógico da escola, então existe uma intencionalidade, isso é muito importante, a gente está próximo daquilo que nós chamamos de uma educação integral, que integra, portanto, os aspectos cognitivos, né, e os aspectos socioemocionais, que são fundamentais para esse desenvolvimento pleno das pessoas e, portanto, no desenvolvimento da educação integral de nossos estudantes. E na sua percepção, professor, quais são os maiores desafios, né, para a gente construir, para ter essa formação desse cidadão mais consciente, mais preparado para o futuro? Quais são os principais desafios que o professor enxerga hoje em sala de aula para implementar essas competências socioemocionais? É muito importante lembrar o que você colocou logo no início, né? Hoje, o Brasil já tem uma base nacional comum curricular que leva de maneira muito clara, que traz de maneira muito clara que, ao final do percurso de toda a educação básica, os estudantes devem desenvolver 10 competências gerais que, de certa maneira, né, levam em conta essas competências que eu já me referi: criatividade, pensamento crítico. Qual é o grande desafio, na verdade? Nós já sabemos que isso é preciso ser integrado de maneira intencional no currículo. Em primeiro lugar, preparar o professor para esse novo ambiente curricular, né? Então, a formação do professor não pode ser mais aquela formação que levava apenas em conta os aspectos meramente cognitivos, né? Mas também é necessário que esse professor tenha a capacidade de trabalhar sua sala de aula de tal maneira que desenvolva essas competências. Por exemplo, não dá para você imaginar que numa sala de aula em que os alunos estão enfileirados, olhando a nuca do aluno da frente, um professor em pé, repassando conhecimentos, transmitindo conhecimentos, muitos dos quais já estão na própria internet, em vários canais, e que a gente vai desenvolver colaboração, pensamento crítico, criatividade. Então, o que é que significa dizer? Que, primeiro, a gente tem que preparar o professor. É importante que ele entenda que a sala de aula de um tamanho único não vai ser mais possível para desenvolver essas competências, né? Então, vai ser preciso ele ter a capacidade de promover um ambiente, uma sala de aula que promova a cooperação, colaboração, pensamento crítico, a criatividade. Então, isso aí é o que a gente pode dizer. Ele sabe que é preciso. Agora, como fazer? Aí vem exatamente, eu vou dar um exemplo meu. Eu nunca deixei a sala de aula, eu já ocupei cargos públicos, mas numa das minhas últimas aulas que eu dei, eu sempre conto esse fato, porque ele ilustra, na minha opinião, de uma maneira muito clara, como essas competências podem e devem ser desenvolvidas. Eu dei uma aula tradicional, eu sou químico, professor de química de origem, e dei uma aula tradicional sobre estrutura de moléculas. Quando acabou a aula, eu perguntei aos alunos que ainda estavam, né, na sala de aula o que é que eles tinham achado. Eles disseram para mim: olha, professor Mozart, tudo que o senhor falou já tem na internet. Mas como assim? Tudo isso aí, não precisava ter pego 2 ônibus para vir para cá para assistir essa sua aula, porque isso já tem na internet, e agora eu vou pegar outros 2 ônibus, vou chegar em casa. Era uma aula noturna, e eu vou chegar quase meia-noite em casa. Aquilo ali me deixou muito arrasado. E aí, no dia seguinte, eu conversei, por um acaso, com o Ariano Suassuna, que eu era reitor da Universidade Federal de Pernambuco nessa época, e Ariano foi me visitar e eu conto isso para ele e pergunto o que é que eu deveria fazer. Aí Ariano disse para mim: qual foi a história, qual foi o enredo que você contou para os seus estudantes? Aí eu comecei a entender onde eu havia falhado, né? Então, Ariano disse: pensa numa aula em que tem uma história. A gente não prende o aluno sem história, sem enredo. E aí eu, naturalmente, já queria aproveitar o momento com eles. Como é que eu devo fazer? Eles: não, aí é com você. Eu não sou químico, sou dramaturgo, sou da área da cultura.
O professor de Química é você. Pensa, você não vai dar no semestre seguinte essa aula novamente? Vou. Então, eu realmente preparei outra aula. Primeiro, mudei a estrutura da sala de aula, né? Eu fiz, na verdade, mesas com computadores, cada mesa com um computador. Olha que não tinha 5G nem 4G naquela época, era 3G. Né? E eu comecei a aula fazendo uma pergunta para os meus alunos, que estavam, portanto, divididos, né, em grupos de 4 por mesa, com um computador, e perguntei: existem moléculas no espaço interestelar? Então, isso já despertou uma curiosidade neles. Mas por que, professor, no espaço? Não, e com mais um detalhe: na região de Taurus. Aí eles: mas por que Taurus? Ah, porque Taurus, segundo os astrofísicos, se parece muito com a Terra na sua origem. Então, saber que moléculas existem em Taurus pode dar subsídios importantes para os astrofísicos e astroquímicos desenvolverem modelos que podem nos ajudar a compreender a origem da Terra. Olha, isso já mudou a motivação dos alunos. E eles começaram, então, a pesquisar, né, que moléculas eventuais poderiam existir em Taurus. Bom, naturalmente, com uns 10 minutos já, a primeira molécula tinha sido já identificada por um dos grupos, e eu disse: vá lá na lousa e escreva, portanto, a estrutura da molécula. Aí o aluno foi lá e fez o desenho, a estrutura da molécula. Outra grande mudança. Veja que agora eu deixo de ser o protagonista do processo de ensino-aprendizagem e é o aluno agora que toma as rédeas do processo, devidamente orientado, né, fazendo um trabalho muito mais de mentoria com eles. E, com o tempo, várias moléculas foram aparecendo, eles trabalhando de maneira colaborativa, inclusive, em alguns momentos, um grupo saía aí para outro grupo para saber como é que eles estavam fazendo. A gente começou a desenvolver pensamento crítico, porque algumas questões que eles levantavam, eles claramente começaram a entender que não fazia muito sentido. Então, a criticidade já começava a fazer parte daquela aula. A criatividade, né? Muitas vezes também o trabalho colaborativo foi muito importante para que eles pudessem avançar com a pesquisa. Ou seja, em lugar de ser uma aula unilateral de um professor, né, escrevendo na lousa as coisas que, como disse o aluno do semestre passado, olha, isso já tem na internet, né? Eles, na verdade, estavam fazendo uma pesquisação. Era uma aula de pesquisa, uma aula em que a gente promoveu essas competências que são muito importantes para o desenvolvimento dos nossos estudantes. E aquilo me ensinou muito, Danaê, porque a gente claramente percebe que quando a aula ela é motivadora, quando a aula prende os estudantes para pesquisar, para pensar, para ter desenvolvimento da criatividade, do pensamento crítico, trabalhar colaborativamente, o aluno gosta muito disso. E tendo um mentor, que deve ser o papel do professor do século XXI, a gente mudou a sala de aula e começou, de fato, a colocar em prática essas habilidades e competências. Então, eu diria que a formação do professor tem que levar esse professor a ter a capacidade de trabalhar a sua aula em diferentes ambientes, não é, dessa sala de aula, para que ele possa, em consonância com o tema, promover, como disse Ariano, não é, uma história, um enredo. Então, veja que aquela aula eu comecei pela motivação deles, curiosidade deles começarem a se motivar para a aula. Então, eu aprendi muito, talvez mais do que os meus próprios alunos, né? E passaram-se uns anos para encerrar essa parte agora da nossa conversa, do nosso papo, mas é importante dizer, anos depois eu estava no aeroporto de Guarulhos para pegar o voo para Recife, onde eu moro, e aí o voo atrasou e foi um processo de efeito dominó. Aí a moça da companhia aérea, em certo momento, me chama no alto-falante, eu vou até o balcão, e ela me diz: olha, o senhor vai agora no voo das 18 horas. Não, mas meu voo ficou para meia-noite. Aí ela disse: não, mas aquele rapaz ali, apontou para um rapaz, disse que o professor tinha primazia sobre os alunos.
e ele tinha sido seu aluno e queria fazer esse reconhecimento ao senhor. Eu não me lembrei dele, naturalmente, tantos anos, e fui cumprimentar e agradecer e dizer que ele é que deveria ir. E eu perguntei, você foi meu aluno de qual disciplina? Aí ele simplesmente disse, professor, o senhor deu a melhor aula que eu tive na Universidade Federal de Pernambuco. Eu disse, qual foi a aula? Das moléculas no espaço interestelar. Então, veja como é importante o professor pensar o futuro do aluno e não olhar para o retrovisor, para o passado do professor. Não que eu tinha dado aquela aula que o aluno disse que não precisava ter saído de casa, não foi uma aula chata, não foi uma aula, mas foi uma aula sem novidade, foi uma aula que já estava posta, digamos assim, na internet, em vários outros canais. Então, se reinventar é muito importante para o desenvolvimento integral dos nossos estudantes. Eu acho, professor, que a gente chegou em 2 pontos de extrema importância aqui no nosso bate-papo, com toda essa experiência que o professor agora dividiu com os nossos ouvintes, que é a questão do desenvolvimento dos professores, deles serem mais participativos ainda e mais criativos ainda, e também com relação aos alunos de serem os protagonistas, né, desse processo de ensino. Ainda falando dessas 2 situações, professor, desses 2 pontos que eu acho que é de extrema importância nesse momento no nosso bate-papo, como que a gente mantém isso aceso dentro da sala de aula? Como que o professor pode manter essa formação sempre atualizada, para sempre ter um ambiente criativo dentro de sala de aula, para que justamente desperte esse interesse, né, no aluno, para que o aluno seja o protagonista das escolhas dele, né, dentro da sala de aula, no momento ali do ensino e da educação, e de certa forma ser o protagonista também para as escolhas que ele vai levar para a vida, como o professor trouxe um exemplo aqui agora de ter reencontrado, né, um aluno depois de tantos anos. Então, como manter essa criatividade, professor, que você possa compartilhar com os nossos ouvintes, com os seus colegas, como que a gente pode manter essa criatividade e, ao mesmo tempo, despertar esse interesse dos alunos? Em primeiro lugar, entendendo que nós estamos vivendo num cenário disruptivo. O que é um cenário disruptivo? É um cenário em que as transformações hoje são exponenciais e não mais lineares. Então, isso significa que nós vamos precisar, mais do que nunca, se formar, aprender ao longo da vida, né? Acabou aquela história de, às vezes, fazer um curso, uma formação e entender que aquilo ali vai durar anos. Não, eu acho que a formação, a preparação, a atualização para um ambiente escolar vai exigir uma formação permanente, contínua. Portanto, ter uma política de formação vai ser fundamental para o desenvolvimento desse professor. Agora, de qual formação nós estamos falando? Não pode ser uma formação do passado conteudista que olhava só o conteúdo. Por quê? Porque o conteúdo, como eu disse, nesse ambiente disruptivo, ele pode ter mudado. Ontem era uma coisa, hoje é outra. Então, o professor ele precisa estar muito preparado para se reinventar, para pensar fora da caixinha. Aquele professor que tem aquela sua aula, que é muito boa, todo mundo acha que, olha, a sua aula é maravilhosa, isso pode mudar da noite para o dia, porque as coisas mudam muito rapidamente. Como eu disse, são mudanças exponenciais. Então, é preciso que o professor, primeiro, ele tenha uma política de formação que o prepare para esse novo ambiente. Portanto, não basta ter uma formação meramente conteudista, né, que o conteúdo, a base do conteúdo vai ser tudo. Não, claro, você tem que dominar os conteúdos, sem dúvida. Agora, tem que saber como ensiná-los. Esse é o grande desafio. E aí é a pedagogia articulada com esse conhecimento, né, intrínseco à matéria que você ensina. Muitas vezes, por exemplo, eu conheci muitos professores de matemática extremamente experientes, eram referenciais no campo da pesquisa. Mas, às vezes, no ambiente da sala de aula, no processo de ensino-aprendizagem, ele não conseguia responder com a mesma intensidade enquanto pesquisador. Por quê? Porque lhe faltou o aspecto pedagógico. E esse aspecto pedagógico tem que realmente ser dinâmico, tem que estar articulado. As faculdades de educação precisam conversar mais com as licenciaturas diversas e vice-versa, né? A gente precisa integrar mais isso.
E mais, é preciso que essa formação dialogue e prepare esse professor para o que está posto na Base Nacional Comum Curricular, né? Isso é fundamental. Portanto, eu diria que a necessidade permanente de olhar para onde o farol aponta, de ter a humildade para aprender, inclusive com os nossos próprios alunos. Veja que a gente não falou até aqui de algo que está mudando tudo, chamado inteligência artificial. Como é que a inteligência artificial, por exemplo, vai mudar o ambiente da sala de aula, do ponto de vista do processo de ensino e aprendizagem? Então, todos esses aspectos vão precisar ser considerados na formação do professor, preparando ele não para o seu passado, para preparar o aluno para o seu passado, como foi a sua história de vida, mas a gente precisa preparar o aluno para o futuro desse aluno. Essa não é uma frase minha, mas é de um matemático já falecido, chamado Richard Feynman, que ele exatamente coloca isso como um dogma do qual eu compartilho integralmente, que é exatamente o nosso desafio de não ficar repetindo as aulas do passado, mas entendendo que cada aula é o início de um novo processo de preparação desse aluno para o seu futuro. Esse é o desafio que o professor tem pela frente. Vou aproveitar essa sua fala, professor Moser, com relação à inteligência artificial, né? A gente percebe que existe sim uma movimentação muito grande com relação às novas tecnologias, à inteligência artificial. Agora, como lidar com toda essa movimentação, com todas essas mudanças que têm acontecido, com esse ambiente também que a gente instiga a criatividade do professor e dos alunos? Como que as escolas podem adotar de forma prática, professor, um ambiente emocionalmente seguro para esses alunos, levando em consideração todas essas movimentações que nós temos, né? Com relação às novas tecnologias, à inteligência artificial. Eu gostaria que a gente abordasse um pouquinho essa questão do ambiente emocionalmente que o aluno enfrenta hoje dentro de sala de aula. Olha, Dana, isso é um grande desafio, mas eu diria que alguns princípios precisam nortear o projeto pedagógico da escola para que isso aconteça de maneira segura, principalmente emocionalmente. Em primeiro lugar, permitir que os professores e alunos aprendam um com os outros. Não dá mais para a gente ter aquela visão unilateral que o professor ensina e o aluno aprende. Isso significa que um elemento central, a humildade, precisa permear o ambiente da sala de aula e, portanto, o próprio projeto da escola. Respeito é outro elemento fundamental. O respeito mútuo um pelo outro, entendendo que cada um pode contribuir, e não entendendo que eu domino e você é que tem que me acompanhar, isso também já era. Eu acho que a gente tem que pegar de cada um o potencial intrínseco que cada um pode dar nesse processo. Obviamente que a escola, se a gente está falando de inteligência artificial, de chat GPT, de tantas tecnologias que estão influindo diretamente no processo de ensino-aprendizagem, as escolas precisam também estar preparadas para o desenvolvimento das competências digitais, tanto dos professores, e principalmente dos professores, como dos alunos. Eu digo principalmente dos professores, porque os alunos, de alguma maneira, eles já nasceram nesse ambiente. Desde pequenininhos estão ali, às vezes, jogando um jogo digital, tá mexendo no celular, mas nós, principalmente a minha geração, ela não foi desse ambiente. Então, eu acho que a gente precisa ter uma política no Brasil que desenvolva as competências digitais do professor. Não basta colocar apenas internet. E olha que precisa colocar internet, principalmente nas nossas escolas públicas, com uma velocidade que permita que certas aulas de pesquisa, de estudos, possam acontecer de maneira adequada. Depois, preparar o professor para esse ambiente, ou seja, desenvolver as competências digitais dos nossos professores. Tem estudos do CIEB, que é o Centro de Inovação da Educação Brasileira, que mostra que de uma escala de 1 a 5, 5 é a maior nota, portanto, a maioria dos nossos professores está na escala 2, ou seja, tem um conhecimento muito básico do ponto de vista de capacidade digital, do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem.
Então, a gente precisa ter uma política que desenvolva as competências digitais dos professores. Mas eu lembro que não vai ser a tecnologia que vai fazer o diferencial, na minha opinião. O que vai fazer diferença no futuro, nas pessoas, serão qualidades humanas. As pessoas que tiverem potencializadas essas qualidades na sua formação ética, nos seus valores, né, essas pessoas farão a grande diferença do ponto de vista da humanização do desenvolvimento das pessoas. Bom, professor, o senhor trouxe um exemplo de uma dica muito prática que o senhor mesmo foi protagonista em sala de aula, mas eu gostaria que o professor falasse de outros exemplos práticos que os nossos ouvintes, os nossos colegas, possam também aplicar essa reflexão dentro de sala de aula, professor Mozart. Olha, de certa maneira, quando eu coloquei aquele exemplo meu, ali eu já procurei, de certa maneira, propor que o professor ele esteja, em primeiro lugar, tem a capacidade da abertura ao novo. Ou seja, aquele professor que ficar restrito aos seus dogmas do passado, ele não vai muito longe. É como o pessoal diz, olha, a inteligência artificial vai desempregar o professor ou qualquer outro profissional? Vai, se ele não souber como utilizar a inteligência artificial, por exemplo, no processo de ensino-aprendizagem. Vou dar um exemplo. Durante a pandemia, um professor me disse, eu estava coordenando esse evento, ele disse para mim, olha, eu às vezes quando vou fazer a prova online, eu não sei se meus alunos estão colando ou filando, né? Depende do lugar do Brasil. Aí um aluno disse, olha, professor, eu vou lhe dizer uma coisa ao senhor, se o senhor fez a pergunta cuja resposta está no livro, essa não era a pergunta que o senhor deveria fazer. O senhor deveria fazer a pergunta cuja solução, cuja resposta não está no livro-texto, mas que a gente usasse o livro-texto como um apoio na busca dessa solução. Ou seja, o arcabouço, é preciso que o professor entenda como uma dica que ele tem hoje um arsenal de equipamentos, de coisas que ele pode utilizar para esse desenvolvimento e avaliação dos seus alunos. Ou seja, simplesmente avaliar quanto é 2 mais 2, isso não vai mais ser significativo. O que vai ser significativo é você promover na sua sala de aula, instigar nos seus alunos a capacidade de pensar, de ter um pensamento crítico, de ter a capacidade de criar, de inovar. E aí vem uma outra dica. Olha, não mede apenas o seu aluno só quando ele acerta. Um aluno que trabalhou comigo lá no Instituto Ayrton Senna, quando eu dirigi o Instituto, ele disse para mim, olha, Mozart, aqui vocês querem sempre que eu acerte. Olha, mas se eu acertar sempre, eu não vou ter a capacidade de inovar, porque a gente só inova quando a gente tem a possibilidade de errar. O erro nos leva à inovação. E, de fato, esse jovem hoje está trabalhando na Fundação Obama, é um jovem extremamente criativo, e ele me ensinou que o professor inovador é aquele que permite ao seu aluno a possibilidade do erro na perspectiva de inovar um determinado problema, a solução de um problema, e que a busca dessa solução não deve ser o livro-texto, mas o livro-texto como apoio, né, juntamente com outros ambientes de aprendizagem, que leve exatamente esse aluno a desenvolver a pesquisa e o seu desenvolvimento estudantil do ponto de vista do seu processo de aprendizagem ao longo da vida. Então, eu entendo que esse ambiente é um ambiente, como eu falei, de disrupção, de mudanças que não são mais lineares, são exponenciais. Portanto, a gente tem que tornar a nossa sala de aula permanentemente dinâmica. Não dá para ficar repetindo aquilo que a gente fez há um ano atrás, há 6 meses atrás. Cada aula é uma nova aula. Essa é a grande dica que eu diria. Múltipla escolha. Chegamos ao momento aqui do nosso podcast em que eu sempre peço para os nossos convidados para que eles deixem dicas de filmes, de leituras, de livros, de sites que possam estender o nosso tema do episódio de hoje. Então, professor Mozart, quais são as suas dicas de hoje? Eu vou começar por 2 sites e eu acho que do ponto de vista de socioemocional, eu acho que quem trouxe há mais tempo esse tema no Brasil, no ambiente curricular de maneira intencional. Eu acho que o Instituto Ayrton Senna foi talvez um dos pioneiros, se não o pioneiro,
nesse campo do ambiente curricular, da educação integral, trazendo essas competências socioemocionais para o ambiente escolar. Então, eu diria que o site do próprio Instituto Ayrton Senna, ele vai encontrar muitos textos, muitas leituras, tem muitos trabalhos da OCDE que mostra claramente o impacto dessas habilidades, dessas competências, não somente na aprendizagem, né, mas também no desenvolvimento pessoal ao longo da vida. Tem estudos de James Heckman, que foi Prêmio Nobel de Economia, que também é excepcional nesse contexto da importância das socioemocionais. E o outro site que eu também é uma empresa de educação, é a MindLab, que também trabalha muito com isso já há algum tempo, né? O próprio Aprende Brasil, que eu tenho acompanhado, tem um canal, não estou fazendo propaganda, eu estou apenas dizendo aquilo que eu acompanho, aquilo que eu uso, né? Inclusive nos meus aprendizados. Né? O Aprende Brasil Educação, eu acho que tem um canal muito legal, na minha opinião, nesse campo das socioemocionais. Agora, filmes. Tem um filme que, para mim, foi muito importante na minha vida, quando eu assisti A Lista de Schindler. Ele me ensinou muita coisa, inclusive do ponto de vista da persistência, do valor humano. Né? É um filme assim que, para mim, foi muito marcante. Né? Do ponto de vista de música, aí eu sou muito eclético. Eu adoro música, né? Mas a música que eu amo, assim, minha bandeira é Andança, de Beth Carvalho. Né? Então, assim, eu diria que livros. Né? Aí eu também sou honesto, assim, eu queria ler muito mais. Eu tenho livros maravilhosos, eu ganho muitos livros, mas não tenho tido o tempo que eu gostaria. Mas eu sou, assim, eu sou fã de Dostoiévski. Dostoiévski marcou muito a minha personalidade, principalmente em relação a 3 livros. O primeiro deles, Crime e Castigo, acho que eu já li umas 5 vezes. Eu adoro, é um livro, para mim, é uma bíblia do ponto de vista do sofrimento humano, do valor humano. Né? Dostoiévski ali foi de uma sensibilidade absurda. E tem outros 2 de Dostoiévski que eu gosto muito. Os Irmãos Karamazov, né? E o Jogador. Agora, tem um que marcou um momento da minha vida, que eu sempre me lembro, de Paulo Mendes Campos. Eu estava num momento meio down da minha vida tal, e eu peguei esse livro indicado por um colega meu, já falecido. Ele disse: lê esse livro, é muito bacana. São crônicas de Paulo Mendes Campos. Os bares morrem numa quarta-feira. Esse livro marcou minha vida. Né? E um outro foi Bertrand Russell. Eu sou formado em física e em química, então eu gostava muito de ler Bertrand Russell. Bertrand Russell é ateu. Eu não sou ateu, mas ele era, mas ele tinha algumas tiradas, e o livro dele, Os Problemas da Filosofia, né, é muito bacana, e eu acho que a leitura, ela, de certa forma, abre a nossa cabeça para o mundo. Né? E quanto mais a gente lê, mais a gente se prepara para viver o mundo em que nós estamos vivendo. E é um mundo hoje que precisa, mais do que nunca, como eu disse, de qualidades humanas. E eu acho que a gente precisa criar um mundo muito mais fraterno. E o livro ele pode nos ajudar com exemplos sobre a fraternidade e a vida em colaboração, em parceria com outros colegas que pensam diferente da gente, mas é na diferença que está a nossa riqueza. Diversão para casa. Professor Mozart, eu quero agradecer a tua participação aqui no Pode Aprender e aproveito para deixar aqui um espaço aberto para que o professor deixe os seus contatos, caso os nossos ouvintes queiram conhecer um pouco mais do seu trabalho, queiram estender um pouco o tema da conversa de hoje, ou se ficou alguma dúvida, quiser fazer essa troca bacana com o professor, quais são os seus contatos? Olha, foi um prazer enorme. Passa rápido, né? Então, foi um prazer enorme e pode colocar o meu e-mail. Eu não tenho... Muitos colegas professores me perguntam sobre se eu tenho Instagram, se eu tenho Facebook. Eu não tenho nada disso. Vai aí, meu e-mail é Mozart, M-O-Z-A-R-T, N de Neves, Ramos, Mozart, N Ramos, @gmail.com. Me escrevam que eu respondo.
Professor, muito obrigada mais uma vez e eu agradeço também aos nossos ouvintes que nos acompanharam em mais um bate-papo qualificado sobre a educação brasileira. Lembrando que o Pode Aprender é uma realização da Aprende Brasil Educação com a produção da banca do podcast. Para comentários e sugestões, basta você enviar um e-mail para aprendebrasil@positivo.com.br. Acompanhe os próximos episódios do Pode Aprender na sua plataforma de podcast preferida, nas nossas redes sociais e também no site da Aprende Brasil. Até mais! Com produção e edição da banca do podcast, o Pode Aprender é uma iniciativa da Aprende Brasil Educação.